Hoje eu estou na cidade de Varginha e ao fundo nós podemos ver um monumento erguido em reconhecimento à abolição da escravatura. A palavra de Deus nos diz, em Isaías, que Cristo, uma das obras que ele veio realizar é colocar em liberdade os cativos, cujo eu e você fazemos parte. Uma escravidão muito grande que nós vivíamos. Pecado, ele dominava a nossa vida. Nós não tínhamos como escapar dele. Mas aquele sangue derramado na cruz colocou-nos, aleluia, em liberdade. O Senhor, através daquele sangue, nos deu liberdade. Escreveu o nosso nome no livro da vida e deu-nos o direito de vida eterna.